Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar um pouco a respeito do divã, então esse móvel tão emblemático na psicologia. Quando a gente fala em psicologia, é muito comum que as pessoas já tenham essa imagem de um paciente deitado no divã com o psicólogo ao seu lado. Bom, primeiramente é preciso esclarecer que por mais que isso seja uma visão muito comum de termos quando se fala em psicologia, porque já associamos diretamente a psicologia ao atendimento clínico, não apenas isso é uma certa exclusividade do atendimento clínico, como da abordagem psicanalítica. Então não é necessariamente todo psicólogo que vai ter um divã no seu consultório. É uma característica mais essencial da psicanálise. Seja a psicanálise realizada por um psicólogo de orientação psicanalítica ou a psicanálise realizada por um psicanalista em si de formação psicanalítica. Bom, há alguma proibição de uso do divã? Não, obviamente não. Então o divã é um móvel como qualquer outro, pode ser um elemento do consultório de qualquer psicólogo. Mas por que isso é mais exclusivo da psicanálise? Porque o entendimento de funcionamento psíquico da psicanálise faz com que o divã apresente uma utilidade para ela. A mesma utilidade que não vai ter para outras abordagens, porque a visão de funcionamento psíquico do sujeito é outra nas outras abordagens. Por isso que ele acaba sendo uma certa exclusividade da psicanálise. Mas não que ela tenha algum problema de outra abordagem se utilizar dele. Bom, e como que ocorreu a introdução do divã na clínica psicanalítica? Existem duas teorias, ambas relevantes e ambas podem ser consideradas como válidas, e eu não encontrei até o momento nenhuma obra do próprio Freud mencionando como que ele introduziu especificamente o divã no atendimento clínico. Portanto, eu vou apresentar as duas visões mais aceitas de como que o divã foi introduzido. Posteriormente, se eu encontrar algum material do próprio Freud, eu não li todas as obras dele, li em torno de metade das obras que ele escreveu. Então, se na outra metade eu vir a encontrar um diálogo muito específico a respeito do divã, dito pelo próprio Freud, aí eu trago as correções em um próximo vídeo. Mas inicialmente, as duas teorias que nós temos a respeito da introdução do divã seria a primeira, que o Freud introduziu o divã ainda no período que a psicanálise era feita através do método hipnótico. Então, no início, para quem não conhece a abordagem psicanalítica, o Freud ele se utilizava do método de hipnose, que foi explorado tanto pelo Charcot para fins de pesquisa, que foi professor do Freud, quanto pelo Joseph Breuer, que foi tido pelo Freud como o primeiro psicanalista da história. Então, inicialmente, o Freud ele se utilizava do método hipnótico. E para hipnotizar o paciente, a gente sabe que quanto mais relaxado o paciente estiver, quanto mais confortável ele estiver, mais fácil se torna hipnotizá-lo. Como o Freud não era um bom hipnotizador, e isso ele próprio afirmava, não é à toa que ele mudou o método, buscou um outro método mais eficiente, que fosse aplicável a todos os pacientes, porque ele não conseguia hipnotizar todos os pacientes. Por ele ser um hipnotizador bem mediano para inferior, o divã ele possibilitaria uma maior facilidade na hipnose. Então essa é a primeira teoria da introdução do divã na clínica psicanalítica. A segunda teoria é que não teria sido especificamente por causa da hipnose, mas sim porque no divã o paciente estando mais relaxado, estando mais confortável, ele tenderia a ter uma fluidez melhor do conteúdo inconsciente e teria um acesso a esse inconsciente mais facilitado. Essa seria a segunda teoria, que desliga dessa obrigatoriedade por causa da hipnose. Então não teria sido necessariamente por causa da hipnose que o Freud introduziu o divã. Como eu mencionei anteriormente, eu não tenho até o momento leitura do próprio Freud falando o porquê ele introduziu o divã. Se eu chegar a ler futuramente, eu trago no canal. Relação da posição do divã.
Então, muito se discute qual que é a posição correta do divã. A posição do divã é muito mais em relação à poltrona do analista. Por quê? Porque o divã ele tem uma função, e a gente vai ver já um pouquinho à frente, e para que essa função seja cumprida é importante que ele esteja em uma posição específica em relação à poltrona, e não em relação necessariamente ao consultório ou a outros detalhes. Então, normalmente, qual que é a posição que é utilizada do divã? A poltrona do analista ficando na posição onde eu estou, o divã ele estaria aqui, mais ou menos na minha frente, um pouco à frente do lado direito, com a cabeceira aqui, virada, voltada para lá, para frente, com os pés para lá. Por quê? Isso envolve a função do divã que foi posterior. Então a função tanto de relaxamento do paciente para que ele consiga trazer os seus conteúdos inconscientes com maior facilidade, como de tirar ele da visão do analista, ou seja, não possibilitar que o paciente veja frente a frente o analista. E a gente vai entender um pouco melhor o que isso facilita na questão do trabalho psicanalítico. Essa posição, então, normalmente é utilizada a poltrona do analista aqui e o divã um pouco à frente, com a frente voltada para lá. Então o paciente se deita aqui com a cabeça voltada para o analista, e os pés para frente. Isso é realmente só para tirar a visão do analista por parte do analisando. Alguns psicanalistas muito ortodoxos, que aí até se torna preocupante, e eu creio que Freud mesmo teria críticas a respeito disso, muitos analistas muito ortodoxos chegam até a pegar uma bússola para marcar o norte em relação ao divã. Mas isso é uma coisa bastante desnecessária e que vai para muito além da real função atual do divã e que chega a cair quase numa crendice, porque realmente é desnecessário. Estando o divã voltado de uma posição que o analisando não veja o analista, ele já cumpre a função. Por que o analisando não ver o analista? Lembremos que por mais que o analista ele trabalhe, ele faça a sua intermediação em relação ao paciente, quem de fato trabalha os conteúdos é o próprio paciente. Daí surge inclusive a piada de que a psicologia é um trabalho bom porque você cobra do paciente para que ele trabalhe. Por quê? Porque o analista ele não é o enfoque da análise, o analista ele não é o personagem principal da análise. O personagem principal é o paciente. Então esse paciente, ele é quem tem que trabalhar, ele tem que focar nele próprio e não no psicanalista. O psicanalista é só uma ferramenta. O psicanalista ele tem a função de intermediar os conteúdos, de facilitar a fluidez dos conteúdos, mas ele não é enfoque da terapia, então ele não precisa receber a atenção do paciente. O paciente tem que voltar a atenção para ele próprio. Por isso que o divã ele tem também esse aspecto. Então, como o paciente ele fica voltado em geral para uma parede que está à sua frente e ele não vê o analista que está atrás dele, e em geral na esquerda, para que em relação ao analista o paciente fique na direita, mais porque a questão de destros, então torna mais confortável, a maioria de nós somos destro, torna mais confortável para um destro o paciente à sua direita, mas também não é uma coisa que seja regra, que necessariamente o divã tem que estar à direita da poltrona, só uma questão mesmo de comodidade para o analista, em geral para destros isso torna mais confortável. Enfim, como o paciente está de frente para uma parede e não pode ver o analista deixa de ser seu foco. E ele passa a ter o foco muito mais nele. E no seu trabalho, no que ele está fazendo, nos conteúdos que estão vindo. E não necessariamente no analista. Diferente de uma questão frente a frente, onde ele pode voltar muito mais a sua atenção para o analista. Além do fato de que facilita também, por questões de, por exemplo, quando o paciente relata algo que mexe com o analista, algo que minimamente gera um desconforto no analista, isso não fica evidente para o analisando, o que poderia ser bastante prejudicial ao processo psicanalítico.
Então, aquela velha questão, por mais que você se esforce, por mais que o psicanalista ele seja treinado, é meio errado utilizar esse termo, mas por mais que ele se prepare adequadamente para receber o seu paciente, para não fazer expressões de espanto, para ser não neutro, impossível, mas para ao menos ter uma demonstração mais de um pouco de frieza, um pouco de neutralidade, não se espantar com os conteúdos do paciente, ainda assim ele não está isento de em algum momento o paciente falar algo muito chocante, muito marcante, que ele faça aquela cara meio de repulsa, aquele jeito, aquela coisa que, se o paciente ver, pode dificultar o processo de terapia. Então isso também protege tanto o analista de ser avaliado pelo seu analisando quando ocorre de escapar uma expressão, quanto protege o próprio analisando, que também vai ter a fluidez melhor do trabalho analítico, sem essa interferência das reações do analista. Além disso, também protege o analista que possui alguns trejeitos. Então, tem alguns analistas que podem, por exemplo, movimentar os dedos, fazer gestos e movimentos durante a escuta do paciente, que pode acabar chamando a atenção do paciente para ele, que não é interesse. Então, nunca é interesse dentro da psicanálise chamar a atenção do paciente para o analista, porque o analista ele é só uma ferramenta, então ele é só um acessório. O enfoque do paciente sempre deve ser nele próprio, no seu psiquismo, e não no analista. Além então da questão do relaxamento do paciente para que fluam melhor os conteúdos inconscientes, tem a questão da proteção do analista em relação a gestos, a espanto, a expressões que podem interferir negativamente, quanto também tem uma brincadeira que alguns psicanalistas costumam dizer, que o Freud falava que ele colocava a poltrona atrás do divã porque ele não suportava olhar para a cara de certos pacientes pela sessão terapêutica inteira. Mas também pode se tornar um pouco cansativo para o analista em certos momentos ficar olhando para o paciente. E se o analista não olha e o paciente vê que ele não está olhando, pode considerar como ele estando distraído, que de fato está, porque faz parte do processo psicanalítico. O analista ele tem que estar levemente distraído, aí é a questão da atenção flutuante, então ele não pode estar concentrado no paciente, ele tem que estar com a atenção mais leve. Porém, para explicar isso para o paciente, tudo acaba se tornando cansativo e desnecessário, e o paciente vai estar pagando para aprender sobre psicanálise, que não é a função da terapia. A função da terapia é trabalhar com os conteúdos dele e dar algum encaminhamento aos sofrimentos psíquicos do paciente, e não ficar explicando para ele métodos terapêuticos. Então isso também possibilita essa maior fluidez, sem precisar ficar dando explicação do porquê que muitas vezes o analista vai estar olhando por um nada enquanto o paciente está falando. Isso tem uma função, isso é importante no processo terapêutico, mas explicar isso para o paciente é desnecessário e se torna até inclusive antiético. Enfim, vamos para mais a questão da transição. Então foi questionado também por uma pessoa no canal como que ocorre essa transição da poltrona para o divã, porque normalmente o que o psicanalista vai fazer ao receber o seu paciente não é pedir para ele deitar no divã. Então geralmente os primeiros atendimentos são feitos com o paciente e o psicanalista frente a frente, realmente conversando com uma poltrona frente à outra. E como que ocorre a transição para o divã? Então aí vai variar de situação para situação. Cada caso é totalmente singular e não pode ser comparado a outros, não pode ser estabelecido como uma média. Então dentro da psicanálise tudo é totalmente singular. Pode ser que o próprio sujeito tenha interesse de deitar no divã, então um belo dia ele vê o divã ali, ele se interessa em ir lá e deitar no divã. E se o psicanalista não tenha notado nenhuma questão de funcionamento psíquico e estrutural do sujeito que possa gerar danos para ele estar deitando no divã, e eu já vou falar um pouco mais à frente a respeito disso, se não for identificado nada do gênero pelo terapeuta, dificilmente ele vai impedir que o paciente deite no divã. Então, se o paciente quer deitar, ele vai lá e deita. Então pode tanto ser uma atitude do próprio paciente,
como pode ser sugerido pelo terapeuta depois de algumas sessões, depois do terapeuta ter um entendimento melhor do funcionamento psíquico desse sujeito, pode ser que o terapeuta sugira a ele, se ele não deseja deitar-se no divã, como uma forma de explorar conteúdos mais profundos. E por que a necessidade de se conhecer o funcionamento psíquico do sujeito antes de sugerir para ele deitar no divã? Justamente porque o divã é o nível hard, entre aspas, da psicanálise, ou seja, é no divã que o paciente vai explorar os seus conteúdos mais obscuros e mais íntimos. Então, justamente a função do divã é essa, é trazer o que há de mais íntimo, de mais recalcado no sujeito. Então o divã, como tem essa questão do relaxamento, até meio próximo mesmo da questão do sono, do dormir, sabemos que durante o sono, quando ocorrem os sonhos, é o momento em que o nosso inconsciente está mais ativo. Então esse relaxamento, essa quase posição de dormir mesmo, pode facilitar muito, e vai facilitar, que o paciente traga mais conteúdos inconscientes, que o seu inconsciente esteja mais aflorado. Então o terapeuta ele só vai sugerir para o paciente quando ele de fato entender que aquele paciente está pronto para explorar esses conteúdos que vão vir. E aí, por que da questão de que é preciso que o terapeuta entenda a estrutura psíquica desse sujeito? Tem um outro vídeo, eu vou deixar o link na descrição deste, que eu falo a respeito do diagnóstico estrutural e qual que é a importância dentro do atendimento psicanalítico do diagnóstico estrutural. E nesse vídeo eu explico por que um neurótico não pode ser tratado como um psicótico e vice-versa. Então o neurótico ele é colocado de frente para os conteúdos dele, então ele é colocado realmente em embate com os conteúdos dele. Então o analista ele vai reconhecendo pontos-chave que levam esse paciente a dar de topo mesmo com seus conteúdos, até o momento em que ele enfrenta esse conteúdo e consiga se resolver com esse conteúdo. Pro psicótico, de estrutura psicótica, lembrando aqui que não estamos falando em surto, mas sim na estrutura psicótica, isso não funciona. Então, pro psicótico, esse dar de frente com o conteúdo não funciona. Porque o psicótico ele não tem essa destreza de enfrentar os seus conteúdos. Então, é preciso que o analista consiga que esse paciente caminhe ao lado dos seus conteúdos. É uma terapia mais de apoio do que de enfrentamento. Então, pro neurótico é uma terapia de enfrentamento, pro psicótico é uma terapia de apoio. E isso muda totalmente em relação ao divã, porque no divã é justamente esse momento em que o paciente ele vai ficar de frente para ele mesmo. Por quê? Porque ele está para uma parede, ele não está vendo o analista, ele está ali com ele próprio. Então esse é o momento de enfrentamento dele com ele mesmo. Como para o psicótico, esse eu, esse ele não é tão claro, porque o psicótico ele tem uma certa dificuldade na diferenciação entre o eu e o mundo, então essa dificuldade em diferenciar o id e o eu pode gerar uma maior facilidade desse paciente surtar. Então você colocar um psicótico no divã, assim, aumenta potencialmente a chance de que ele entre em surto. E aí o surto é necessário entender também que quando a gente fala em surto de psicótico, as pessoas associam muito à violência, à agressividade. Nem sempre. Pode ser que o surto desse psicótico seja simplesmente desabar em choro. Mas isso inviabiliza o processo terapêutico. Então não importa se o surto dele vai ser agredir o terapeuta ou se o surto dele vai ser desabar em choro. Ambos inviabilizam o processo terapêutico. Então nenhum dos tipos de surto é benéfico. Então por isso que é muito importante para quem quiser entender melhor essa diferenciação entre o neurótico e o psicótico em relação à terapia, é só assistir o vídeo que eu vou deixar o link aí na descrição sobre diagnóstico estrutural. Então por isso que é muito importante que para ocorrer essa transição da poltrona para o divã, o terapeuta conheça o funcionamento psíquico desse sujeito e entenda como que ele se resolve com seus conteúdos. É isso então em relação um pouco aí à história do divã, uma característica da clínica psicanalítica, um móvel bem interessante. Um último adentro, não há nenhum livro do Freud que eu tenha lido ainda que diga que sem divã não é psicanálise.
Então tem muito psicanalista extremamente ortodoxo por aí que vai falar que sem divã não se faz psicanálise. Freud não disse isso, e ao menos até onde eu li até o momento, se alguém leu algo do gênero dito pelo próprio Freud, deixa nos comentários e deixa a referência bibliográfica exata, com página, tudo aonde que o Freud diz isso. Porque até onde eu li as obras freudianas, a única coisa que o Freud estabelece como princípio necessário para ocorrer uma psicanálise é o processo de transferência e o processo de atenção flutuante por parte do terapeuta. Isso para Freud é essencial e sem isso não acontece psicanálise. No mais, temos hoje psicanalistas, inclusive, que atendem não só fora do divã, como atendem na rua, caminhando com o paciente. E, em alguns casos isso pode ser extremamente terapêutico e pode auxiliar muito em trazer vários conteúdos do paciente à tona. Claro que aí também demanda de cada terapeuta saber se o seu paciente tem condição de fazer isso ou não, se é adequado para aquele caso que se faça uma terapia dessa forma ou não. É isso. Espero que tenha esclarecido aí quem solicitou a respeito do divã. E até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. E é isso.